No programa anterior, a equipe da Univesp TV seguiu a trilha do café em busca das marcas da expansão do capitalismo industrial no Brasil. Flávio Sais viajou com a nossa equipe até a fazenda Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Jundiaí. A Revolução Industrial é talvez o momento clássico, né, de consolidação do capitalismo. Flávio Sais quer dizer que falou em capitalismo a partir do século XVIII, falou em industrialização. E falou em industrialização, falou em desenvolvimento. Neste programa, vamos retomar a história a partir de 1930. O ano da revolução que levou Getúlio Vargas e a Aliança Liberal ao poder. Uma das medidas dos revolucionários foi dar um lugar próprio às questões da indústria, até ali tratadas pelo Ministério da Agricultura. Em 26 de novembro de 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O sociólogo Álvaro Comim é quem vai nos contar a história do desenvolvimento industrial no Brasil a partir de 1930 até 1980. Nesse período de 2 guerras mundiais e uma grande recessão, os países latino-americanos eles basicamente exportavam bens primários e dependiam de importar tudo que era bem industrial. Com a cessação do comércio internacional, claro, as grandes potências industriais estavam todas concentradas no conflito, né? E não havia mais como importar uma série de bens que já estavam incorporados nos nossos hábitos de consumo. Daí a maneira como a gente denomina essa industrialização, que é uma industrialização por substituição de importações. Substituição de importações. O Álvaro está dizendo que o Brasil optou por começar a fabricar aqui parte do que importávamos de países mais industrializados. Esse processo já tinha começado antes mesmo da Revolução de 30. Um industrial que soube se aproveitar dessa oportunidade foi o conde Francisco Matarazzo. Na década de 20, aqui no Parque Industrial da Água Branca, as indústrias reunidas Francisco Matarazzo fabricavam produtos como sabão, azeite, óleo, prego, álcool, adubo, tintas, perfumes, velas. Do Parque Industrial dos Matarazzo, na Água Branca, em São Paulo, resta a Casa das Caldeiras, de onde saía a energia para mover as fábricas. Aliás, as caldeiras vieram da Europa. É na Casa das Caldeiras que o professor Comim está conversando com a equipe da Univesp TV. Era muito visível no contexto internacional que as nações que haviam se industrializado se encontravam num nível de desenvolvimento muito superior, de bem-estar muito superior do que aquelas nações que tinham se especializado na exportação de bens primários, né? No nosso caso o café, o algodão, essas coisas. A esperança era que essa identidade entre industrialização e desenvolvimento social se repetisse no Brasil. Será que isso aconteceu? A questão sobre o desenvolvimento de países menos industrializados como o Brasil ficou tão importante no debate internacional que levou à criação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, em 1949. Então, a partir dali, digamos, se forma uma espécie de um consenso de que os países tinham que se industrializar, mesmo os países da periferia, né? Essa ideia de centro e periferia é uma ideia muito típica da CEPAL, né? Então, a partir dali eu diria que a ideia de desenvolvimento ela praticamente se torna sinônimo de industrialização. Os países, e isso vai ser a agenda central da CEPAL nesse período todo, era a agenda da industrialização dos países periféricos, né? Países periféricos? Essa expressão apareceu com a CEPAL. A ideia de centro-periferia é que você tem um centro onde o capitalismo se desenvolve originariamente, né, e, portanto, ali ele é, digamos, mais... historicamente, ele se forma de maneira mais espontânea, e na periferia a penetração do capitalismo é algo mais artificial, ela vem, digamos, de fora para dentro. Os países da América Latina, por serem fornecedores de matérias-primas, eles acompanhavam ciclos de crescimento e de não crescimento dos países centrais. Portanto, todos os impulsos ao desenvolvimento da economia nacional vinham de fora e não de dentro, né? Contrariamente à experiência dos países europeus, né? Onde o desenvolvimento foi algo endógeno. Então, sim, implicava necessariamente, diretamente, uma relação de dependência centro-periferia. Mas não era só isso. Preste atenção ao que o Flávio Sais vai dizer. A CEPAL entendia que na compra e venda de mercadorias no comércio internacional ocorria o que eles chamavam o declínio da relação de troca. Os produtos que os países latino-americanos vendiam no comércio internacional tinham um preço que tendia a declinar em relação àqueles produtos que eles compravam no mercado internacional. Os produtos primários, ao longo do tempo, teriam o seu preço relativo
diminuído diante dos produtos manufaturados. E a implicação disso era o seguinte: bom, olha, se os países latino-americanos continuarem primários exportadores, eles vão precisar cada vez produzir e vender mais no mercado internacional para obter a mesma quantidade de produtos manufaturados que eles importam dos países industrializados. Ou seja, eles vão ficar cada vez mais pobres. Era essa a conclusão da CEPAL. Eles falam, bom, aí só tem uma solução, na verdade, promover a industrialização, né? Alterar o caráter dessa economia voltada para fora para uma economia voltada para dentro. No mundo das ideias da CEPAL, industrializar era o caminho para chegar ao desenvolvimento social. O pensamento cepalino influiu fortemente sobre as políticas brasileiras, em especial por meio do economista Celso Furtado. De 1949 a 1953, Furtado ocupou o cargo de chefe da Divisão de Desenvolvimento Econômico da CEPAL. Aqui está ele no começo da década de 60, como ministro extraordinário para o planejamento, ao lado do presidente João Goulart. Celso Furtado foi também o principal autor do documento que serviu de base para o programa de metas do governo Juscelino Kubitschek, que ficou famoso pelo slogan 50 anos em 5. O parque industrial brasileiro nessa fase cresceu e se diversificou. Para passar da produção de bens de consumo como os fabricados pelas indústrias reunidas Francisco Matarazzo e chegar ao parque automobilístico do ABC, que surge nos anos do presidente Juscelino Kubitschek, a economia brasileira se apoiou em outro marco. Nos anos 40, o Estado Forte de Getúlio Vargas criou a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Essas imagens são da inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional e da Fábrica Nacional de Motores. Veja as mudanças na sociedade brasileira com a industrialização a partir de 1907 até 1960. Em 1907, havia no Brasil 3.258 estabelecimentos industriais, como diz o IBGE. Em 1959, no fim do governo JK, o número chegou a 110.771, 34 vezes maior. A expansão da indústria mudou a face do país, da economia, como os professores estão contando, e da sociedade. As estatísticas mostram que em 1940 havia 13 milhões de brasileiros vivendo nas cidades, do total de 41 milhões. 20 anos depois, em 1960, já eram 31 milhões vivendo nas cidades, do total de 70 milhões de brasileiros. Nesses 20 anos, o movimento em direção às cidades e aos empregos oferecidos pela indústria elevou a proporção da população urbana de 30% para 45%. A esperança de vida ao nascer em 1935 era de 43 anos. Em 65, tinha aumentado em 10 anos. A mortalidade infantil, que era de 158 por 1.000 nascidos vivos em 1935, caiu para 116 por 1.000 nascidos vivos em 65. Esse foi o Brasil que a ditadura militar recebeu em 1964. As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Um período de intenso crescimento se seguiu à tomada do poder pelos militares. Foi o milagre econômico. Entre 1968 e 1973, o PIB cresceu a média de 11% ao ano, mas não sem custo. O milagre brasileiro ele é um momento de intenso crescimento econômico com intensa concentração da renda. O milagre brasileiro ele contradiz, pelo menos no curto prazo, uma tese que era importante para o pensamento cepalino, que era a ideia de que o desenvolvimento aqui dependia de uma expansão rápida do mercado interno de consumo. Portanto, dependia da incorporação dessas massas mais pobres rapidamente no mercado consumidor. Porque senão a indústria não teria escala para se organizar. Ao passo que o tipo de desenvolvimento que se produz, especialmente depois do regime militar, era um desenvolvimento que tendeu a concentrar muito renda para cima. Esse gráfico mostra a variação da desigualdade no Brasil de acordo com o índice de Gini. O índice varia de 0 a 1 e mede a diferença na concentração de renda do grupo mais rico em relação ao grupo mais pobre. Quanto maior a desigualdade, mais perto de 1 estará o índice. Nos anos 60, antes de iniciar-se o regime militar, o índice de Gini do Brasil era de 0,49. 10 anos depois, em 1970, o índice subiu para 0,56.
Em 1980 foi para 0,59. Quer dizer, a desigualdade estava aumentando. Em 85, quando terminou a ditadura militar, o índice de Gini estava em 0,66, o maior da história recente do Brasil. A partir daí, começou a cair. Em 1990, o índice foi para 0,62. Em 95, para 0,59. Em 2000, subiu um pouco, para 0,60. Em 2005, o índice de Gini voltou a cair para 0,56. Até hoje, o país não conseguiu fazer a desigualdade voltar aos índices pré-ditadura militar. Quer dizer que a industrialização no Brasil não garantiu o aumento do bem-estar social, como havia acontecido nos países desenvolvidos e como se pensava na CEPAL? Veja a palestra de Celso Furtado que a Univesp TV encontrou nos arquivos da TV Cultura. Em 1984, ele está refletindo sobre o processo de desenvolvimento do Brasil. As economias dominantes, as economias do centro do sistema, a produtividade média cresce e a processo se homogeneiza. Cresceu todo o sistema. No caso do Brasil, é particularmente importante esse debate, porque a nossa economia está ligada a uma sociedade ainda muito heterogênea, em que grande parte da população não tem acesso ainda ao essencial. O nosso problema é primeiramente um problema de homogeneização social e de incorporação das grandes massas aos mercados, à economia moderna, etc. Esse processo exige, portanto, digamos assim, uma grande especificidade tecnológica, porque é como se fosse uma fase preparatória para um futuro. Será que um dia chegaremos lá? Homogeneização social? Homogeneização social para ele não é que todos sejam iguais, mas sim que seja possível garantir para toda a população os requisitos mínimos de alimentação, de habitação, em suma, até, vamos dizer, o mínimo de dignidade humana em termos de lazer, educação, etc. O país, quanto mais rico do ponto de vista da diversidade do consumo, mais ele tem dinheiro, quer dizer, mais ele acumulou. Mais ele tem investimento por trabalhador, mais ele tem investimento em infraestruturas, mais ele tem, digamos assim, recursos tecnológicos e recursos, capital humano, etc. Tudo isso está ligado. Agora, como a nossa economia, digamos, está a um nível muito mais baixo de renda média, de acumulação média e de consumo médio, etc., se você se atrela a essa lógica mais alta, significa que você vai deixar a parte, vai deixar no caminho, na beira da estrada, a grande parte daqueles que aí estão lutando simplesmente para sobreviver. É o que você pode ver no texto da professora Marília Tozoni Reis, da Unesp de Botucatu. Nos países desenvolvidos, as pessoas viveram há algum tempo plenamente os direitos sociais, políticos e econômicos expressos pelas plenas condições de moradia, saúde, educação e emprego. No Brasil, por outro lado, grande parte da população viveu e ainda vive em condições de pobreza e miséria marcadas pela precariedade ou plena ausência de trabalho, saúde, educação e outros bens sociais. Embora as classes proprietárias tenham condições de vida semelhantes às mesmas classes nos países desenvolvidos, as classes despossuídas têm condições muito diferentes, muito mais precárias e desassistidas.